coisa, a honestidade tem preço? Sobre isso a gente vai conversar com César Romão. Ai, mas é de uma elegância. Tudo bem? Tudo, meu querido. Prazer em vê-lo. Prazer é todo meu. Sempre bom recebê-lo, sempre muito inspirador te ouvir e os temas que você nos propõe. Muito obrigado. Vamos falar sobre honestidade e gentileza, né? Os dois, honestidade e gentileza. Matéria muito bonita. Pois é, foi uma gentileza que foi retribuída com um gesto de honestidade e caráter. A dona Maria Eli da Silva, moradora do bairro do Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, é uma senhora aposentada de 72 anos e que complementa a renda realizando faxina. Quando os lixeiros passam na frente da casa dela, ela oferece amigavelmente suco e água aos trabalhadores. Foi assim que ela conheceu o gari Leandro da Silva. Leandro, ao varrer a calçada, encontrou ali um determinado dia R$700. E, na hora, por intuição, foi procurar a Dona Maria. E não é que o dinheiro era dela? Dona Maria tinha separado a quantia certinha para ajudar a filha que está doente e também pagar o aluguel. Só que no corre-corre da vida, ela acabou perdendo dinheiro. Muito surpresa e muito aliviada e grata, ela elogiou a atitude do Leandro. Vale lembrar que os R$700 devolvidos representam metade do salário do Leandro. É um exemplo de história que inspira e inspira muito, né? Porque ele achou, não tem aquela história achado não é roubado? Mais ou menos. Você sabe que essa história ela é muito interessante porque, aliás, é super atual, né? Super. Então, hoje nós temos um declínio na ética muito grande. O que é a ética, né? É o nosso comportamento moral. É como a gente usa o nosso conhecimento em benefício da sociedade. E cada ação do bem que nós praticamos é um carimbo no nosso passaporte existencial. Essa senhora... Não passa despercebido. Não passa. Por que ele a procurou? Nesta matéria, não surgiu aqui, mas ela sempre dava água e comida para eles. Então, eles já tinham uma certa amizade. E ele a procurou por uma questão de comentar o assunto, e de repente era ela a pessoa. Claro. Então nós somos um reflexo de tudo aquilo que praticamos. Ética, ela é o que norteia a vida das pessoas. Essa honestidade, a gentileza, elas são virtudes da ética. Mas nós estamos em baixa com a questão ética hoje. Então nós hoje precisaríamos nos tornar mais existencialistas. Como assim, nos irmão? Comprometermos mais com as pessoas, com nós mesmos, descobrir mais sobre as pessoas, descobrir mais sobre nós mesmos. Mas existem duas coisas que incomodam demais a sociedade hoje, que é a ética e a verdade. Mas não é de hoje. Quando os gregos filosofavam sobre a ética e a verdade, conta uma lenda grega que um dia a ética saiu do Monte Olimpo e foi passear pela cidade. E não conseguiu entrar em nenhuma casa. Todas as portas que ela batia, as portas se fechavam. As pessoas atendiam, mas fechavam a porta. E ela, desolada, ela foi conversar com a verdade, que também estava desolada num canto da cidade. E aí as duas conversando, e ela contou o que aconteceu, e a verdade disse para a ética: olha, minha irmã, porque elas são irmãs, a verdade e a ética, não se preocupe, comigo também acontece isso. É que quando batemos na porta das pessoas, tanto eu como você, somos espelhos. Então... Quando não se reconhece, não abre a porta. Exatamente. A pessoa se vê ali. E normalmente, como ela não tem ética, então ela encontra ela mesma. Há muitos anos, na década de 30 mais ou menos, na época em que os circos faziam muito sucesso, existia um dono de um circo que ele fazia a seguinte propaganda: entre aqui, pague apenas $1 e conheça o animal mais feroz do planeta. E quando a pessoa entrava naquele lugar que tinha uma jaula, a jaula era toda refletida de espelhos. Então nós, antes de olharmos para o mundo, temos que olhar para nós. Uma atitude dessa é fantástica. Por quê? Olha, não adianta carro autônomo, não adianta drone fazendo entrega, não adianta celular além da curva da tecnologia.
se o universo e as pessoas que habitam esse universo não têm atitudes que transformam corações? Não adianta nada. Hoje se fala tanto em tecnologia, eu estou até um pouco cansado de ouvir tanto sobre tecnologia. Mas aí as maravilhas da tecnologia. As maravilhas da tecnologia, mas ainda tem gente que encontra, por exemplo, um dinheiro e pior. Não é que ela não vai procurar quem é o dono, ela sabe quem é o dono e não devolve. E oculta. E oculta isso. Ô, Romão, então quem falta com a verdade, falta com a ética. Mentir é antiético. Então, as virtudes, existe a ética e existem as virtudes da ética. A honestidade, a gentileza, a verdade são virtudes da ética. Então, toda vez que nós falamos... E só existe a ética do bem, não tem a ética do mal. Então, você fala assim, aquele bandido não é ético. Não tem isso, né? A ética é a avaliação do comportamento em benefício à sociedade. Então, não é o que é bom para mim, é o que é bom para o coletivo. Para o coletivo. Então, porque toda vez que você faz algo que é bom para a coletividade, para o espaço de vida que você habita, você está sendo ético. E isso foi bom para você também. Sim. Então, por exemplo, a senhora desta matéria jamais podia imaginar que aquela pessoa a quem ela dava ali um lanchinho, uma água, um suco, enquanto ele trabalhava ali, um dia ia ser o paladino, né, que encontrou ali aquele tão importante valor para ela. E custoso para ele, né? Porque é metade do salário dele. Ele não se colocou em primeiro lugar em nenhum momento. Esse dinheiro não me pertence, eu vou procurar o dono, não é? Então, se a gente começar a perguntar assim, se você perguntasse para esse rapaz, por que você não ficou com o dinheiro? Boa. Provavelmente ele diria, porque não é meu. Porque não é meu. Eis a ética. Sabe, é quando nós conhecemos o que é nosso, quando nós não desejamos o que é do outro. Porque uma coisa é você querer conquistar o que o outro conquistou. Uma coisa é, por exemplo, uma pessoa que terminou jornalismo e olha para a sua carreira, olha para a carreira da Regina e fala, eu quero ser igual a ela. Então ela quer conquistar. Outra coisa é alguém, tá certo, que é jornalista e fala, eu quero tirar essa mulher de lá porque eu quero ocupar o lugar dela. Muito diferente. Então existe uma diferença. A primeira atitude é ética, a segunda não. Toda vez que você atua sem ética, lá na frente, isso vai acabar ocasionando um fato para você. Um percalço. Se você pegar algo de alguém que não é seu, pode ter certeza. Lá na frente você vai perder algo, talvez até de valor maior. Isso é muito interessante isso. Isso é uma questão de religião ou é a dinâmica da vida, Romão? É muito interessante isso. Olha, nós somos uma fonte elétrica. O cérebro é uma fonte elétrica. Então nós emitimos impulsos. A memória do universo se chama Akasha. E ela nos remete tudo aquilo. Peraí, o universo então tem uma memória. Tudo que é feito fica nessa memória. Fica nessa memória. Essa memória chama-se Akasha. É uma memória energética, é como se fosse uma bola de energia. E ela avalia você pelo seu comportamento, as energias que você emite. Não tem escape. Não tem escape. Então, amanhã ela precisa enviar uma energia para você. Se você emitiu uma energia de tomar posse de algo que não é seu, vai ser essa. Pode ter certeza que é essa que você vai ter de volta. É mais do que a lei da ação e reação que Einstein comentava. É muito mais. Porque ela vem da massa de energia da memória do nosso universo. Então, a partir de hoje, você sabe que é fácil a gente viver com ética. Quer ver? A partir de hoje, você faz o seguinte, minha querida amiga, você faz o seguinte, meu querido amigo, corrige ou acerta os seus erros. Ah, Romão, mas eu não tenho nenhum. Bom, pergunta para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua mulher. Se perguntar para sua mulher, ela vai ficar uma semana com você, explicando para você todos os filhos, todos os seus erros. Né? Por quê? Porque é aí que a gente perde a consciência da ética. As pessoas às vezes erram tanto que acham que estão acertando na cabeça delas. Ela acha que ela não fez mal algum. Se o seu filho chegar em casa com algo que não é dele, da escola, pergunte como ele conseguiu. Se falar que achou, vá com ele até a escola e devolva para a escola. A escola que encontre a quem pertence. Romão, é muito comum quando a gente vê alguém fazendo uma coisa, uma atrocidade, alguma coisa que a gente condena, a gente pensar, poxa vida, será que dorme? Quem faz
tendo a consciência ou não tendo a consciência, mas quem pratica o mal, deita e dorme? Regina, você mesma deu a resposta, olha que interessante. Tendo a consciência ou não tendo a consciência, né? A maioria das pessoas que deita e dorme, quando avassalam e corrompem todas as virtudes da ética, não tem consciência. Não tem Não consciência? tem consciência. Então como é que como um zumbi, é como um corpo sem alma. É uma mente, mas uma mente sem consciência. Por quê? Que triste. Porque não foi colocado, trabalhado nessa mente, na criação dessa pessoa, os valores da ética. Os valores do quão importante é a ética. E isso a gente começa a fazer a partir dos 7 anos de idade nas crianças, porque é ali que as crianças começam a formar o seu caráter. E aí você diz assim, como é que esse político dorme, por exemplo? É o que a gente mais ouve, não é isso? Mas como é que dorme? Como é que Roubou esse merenda? político dorme? Ele dorme melhor que a gente. Por quê? Não tem consciência. A consciência dele não tem nenhuma noção de ética. E mais, ele ainda acha que está correto, que é necessário incrementar aquela atitude, que ainda foi pouco. Por isto, a ética, ela faz parte da criação da civilização, e os gregos o fizeram muito bem quando criaram a ética e as suas virtudes, porque foi assim que eles estruturaram, talvez a maior civilização que nós já tivemos. Sim. Agora, hoje, o que nós fazemos com isso? Poxa, a gente não se fala mais em ética. É verdade. Só se fala em coisa errada e coisa certa. Isso. Mas a gente tem que ir à origem disso. Não é para ensinar o que é certo e o que é errado. É para ensinar aos jovens, às crianças, o que é ético. Porque isso é um conceito muito mais amplo do que o que é certo e o que é errado. Quando você ensina ética, naturalmente, esta pessoa só terá um comportamento que beneficiará a sociedade. Por isso que eu disse a você que nós precisamos nos tornar mais existencialistas. Nós estamos muito materialistas, estamos muito tecnológicos e estamos esquecendo o existencialismo. Então, volta um pouquinho para você, volta um pouquinho para a sociedade. Hoje, se você me apontar, Regina, uma pessoa que fez algo ruim, eu lhe dou aqui o nome de 30 médicos que estão salvando vidas no mesmo momento que essa pessoa está fazendo coisas ruins. O bem ainda existe, o bem está em atividade. Ah, Romão, mas só notícia ruim é que dá ibope. Você sabe por quê? Porque a consciência ética está em poucas pessoas. Só dá audiência para notícias desagradáveis e terríveis às pessoas que não têm a consciência ética ainda. Então, se você gosta de ver sangue no jornal, gosta de ver tragédias na televisão, cuidado, você precisa melhorar o seu conceito ético. Vale uma reflexão, então, vale, né? E ontem, não é amanhã ou depois, não. Eu queria retomar o que você disse sobre a energia dessa grande memória. Então, quando eu preciso de uma energia, o que vem é a minha própria energia, não é? Porque eu vou... É isso? Exatamente. Porque eu estou alimentando lá com o que é meu. Eu estava conversando com a tia aqui nos bastidores e ela estava me contando aí dos planos dela. E o que acontece? A gente fica muito preocupado, às vezes, em o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Eu não vou contar tal coisa para ninguém porque aquela pessoa pode gerar uma energia negativa contra mim. Isso é muito comum, não é? Sim. Porém, meu querido amigo, minha querida amiga, a energia ruim, o olho gordo, né, como se fala... É da própria pessoa. Não, só tem o poder que você atribui a ele. Não é que é dela, aquela é uma propriedade dela. Tá certo? Entendi. Ela está gerando aquilo, ela vai colher aquilo. Agora, se você alimentar aquilo, aquilo vai fazer efeito em você. Nós temos dentro de nós, conta uma lenda, 2 lobos. Tá. Um branco e um negro. O negro é a escuridão da existência. O branco é a esperança da existência. E eles vivem lutando. Irá sobreviver aquele que você alimentar. Então, o que é que você está alimentando no seu universo? A escuridão, você irá viver a escuridão. Você está alimentando o seu lobo branco,
que a esperança na existência, a felicidade na existência, ele vai vencer essa luta. Mas é opcional isso? Eu posso escolher? Você deve. O universo é composto de duas colunas, decisões e escolhas. Sob as decisões e as escolhas, toda a sua vida será norteada. Se há duas coisas que precisamos fazer bem feitas na vida, é decidir e escolher. Faça boas escolhas, tome boas decisões, porque a sua vida será exatamente desta maneira. A maneira que você escolheu, a maneira que você decidiu. Não tem como fugir de mim mesma, né? Das minhas escolhas e das minhas decisões. Olha que interessante. Você falou uma outra coisa fantástica, Regina. Eu ouço muito isso. Romão, vou fazer um sabático, né? A pessoa vai sumir no mundo, tá certo? Por algum tempo. E eu quero me distanciar de tudo. De todo mundo. Vou morar em outra cidade, vou sair do Twitter, vou sair do Facebook. Só que tem uma coisa. Quando ela sai desse universo que ela vive e vai para outra cidade. Ela vai junto. Ela vai junto, isso mesmo, Regina, né? Você está indo, então você está levando a sua bagagem. Que bagagem é essa que você está levando? Então, se você achava que essa cidade é ruim e você levou a mesma bagagem mental, emocional e a que está aí no seu espírito para outra cidade, você nem vai chegar lá e vai ver os mesmos problemas. O moço do posto de gasolina vai te atender mal, você nunca viu na vida, mas ele vai te atender mal, porque você já tem esse contextual. Nós temos que tomar muito cuidado com o contexto que nós emitimos, porque este será o contexto que nós iremos receber. Como é que é, Romão? Pera lá, o contexto que eu emito é o contexto que eu vou receber. Exatamente. Lembra a memória do universo, a casa? Sim. Ela está ali, ela está dizendo assim, Regina, manda aí suas emoções para mim. Manda aí os seus pensamentos para mim. Manda aí o seu amor para mim. E é isso que você vai... Ela está lá, ela está pensando em você. Tá certo? Aí ela vai trabalhar tudo aquilo e vai fazer o quê? Devolver. Simplesmente devolver. Então, olha que coisa impressionante isso, gente. Toda a emissão das coisas, eu não diria más, mas eu diria das coisas que não são boas na sua vida, pode ter vindo de você. Pode ter saído de você. Pode ter origem em você. Razão pela qual você deve pensar muito bem no que anda fazendo por aí. Não adianta ficar procurando culpados. Isso as pessoas fazem demais. Não é? Não deu certo por causa dessa situação, dessa pessoa. Mas procurar a culpa é uma maneira de justificar a incompetência. Concordo plenamente. Tanto de viver, como também de atuar no mercado de trabalho. Você já sentiu quando as pessoas falam sobre alguém? É assim, né? A pessoa fala sobre alguém com entusiasmo. Então ela vai falar coisas que não são boas de alguém, ela fala com entusiasmo. É verdade. Agora, olha só, quando Pedro fala de João, preste atenção, você pode saber mais sobre Pedro do que sobre João. Quando Pedro fala de João, a gente sabe mais de Pedro, de quem está falando, do que o alvo do sobre comentário. quem ele está falando. Porque ali a pessoa se abre. Ali você pode perceber se ela é uma pessoa boa mesmo, se ela não é uma pessoa boa. E quando nós terceirizamos a culpa, dá um alívio danado, tá certo? Só aqui, né? A pessoa terceiriza a culpa é de um monte de gente. Como diz o Simpson, né? O Homer Simpson, quando ele é acusado por alguma coisa e o chefe dele fala assim para ele, a culpa é sua, Simpson. Ele fala, é mesmo, por isso que eu pus em quem eu quis aí, ó. Tá certo? Eu fiz o que eu... E é mais ou menos assim que as pessoas fazem. Quando você procura um culpado, você está fugindo da sua realidade, você não está enfrentando a sua realidade, você não tem coragem, você não desenvolveu competências para enfrentar a sua realidade. Eu ouço demais isso, olha, porque o meu pai é culpado, quando eu era criança, porque a minha mãe, um dia uma tia minha, um dia um amigo meu. Gente, acaba com isso. O culpado, quer saber quem é? Põe um espelhinho ali e é ele. Aquele que aparecer no espelho é o culpado, é você. Você precisa resolver esta parada com você mesmo, com você mesma. Lembra que eu disse aqui há pouquinho? Decisão e escolha. A vida é sustentada por essas duas colunas. E que eu sempre posso... Eu não queria usar a palavra remediar, mas não me vem outra. Mas eu sempre posso mudar. Tomei uma decisão errada. Eu posso voltar atrás dessa decisão ou tomar uma outra decisão e a partir daí ter outras escolhas? Regina, o livre-arbítrio talvez seja a coisa mais fantástica
que Deus nos permite fazer. Então, nele nós temos condição de corrigir erros, condição de nos perdoar, de pedir perdão. Exato. Porque não é o fato de que você errou até agora que você precisa continuar errando. Você pode corrigir isso. Agora, o que falta? A consciência ética para isso. Quem dorme à noite fazendo coisas erradas, lembra? Não tem a consciência ética. Nunca teve, não vai ter, ninguém colocou nele, ele não conseguiu assimilar isso. Eu acho que todos os dias, quando nós acordamos, é uma grande oportunidade. Todos nós temos a chance de fazer alguém feliz. Você já pensou nisso? Talvez você esteja no mundo para fazer alguém feliz. O seu filho, o seu marido, a sua esposa, um amigo, o próprio ambiente de trabalho. Você, como empreendedor, às vezes monta um negócio e esse negócio muda a vida de muita gente. Então, todos nós temos a chance de expandir a felicidade. O que precisamos é ter esta consciência quando erramos. Você não ficar... Porque as pessoas se agarram no erro. Elas se agarram. Verdade. Em um dos meus livros eu conto uma história que os caçadores faziam um acampamento. Essa história até ficou muito famosa, eu já recebi até em sânscrito essa história de volta, né? Ah, é? No livro A Semente de Deus. Os caçadores faziam um acampamento e saíram e deixaram a comida. E, na realidade, quando eles saíram, veio um urso, e o urso estava com muita fome, então ele abraçou o caldeirão de comida. E o caldeirão estava muito quente e começou a queimá-lo, e o urso não entendia aquilo, ele achava que estavam tentando roubar a comida dele. E quanto mais queimava, quanto mais ele agarrava aquilo, porque ele achava que estavam tentando tirar a comida dele. E quando os caçadores chegaram ao acampamento, puderam ver um urso morto, todo queimado, colado praticamente na caçamba, no caldeirão de comida. Assim, nós temos muitas pessoas. As pessoas se agarram naquilo, se agarram naquela verdade delas, se agarram na mentira e ali elas ficam. E o pior, né? Sofrem dor, mas morrem com isso. Não mudam a sua convicção. É possível largar o caldeirão, né? Tendo consciência. O único lugar, Regina, onde o ser humano pode ser tocado, pode ser mudado, pode ser alterado, é na consciência. Quando levam uma mulher até Jesus e dizem a ele: Jesus, esta mulher foi condenada em flagrante adultério, ela terá que ser apedrejada até a morte. Na realidade, as pessoas perguntam a ele ali 3, 4 vezes o que eles deviam fazer. Mas era uma armadilha, porque se Jesus dissesse para apedrejar a mulher, ele estava ali indo contra as leis dele. Se ele dissesse para não apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés. E o que ele faz? Ele se levanta, após escrever ali na areia, e pergunta: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele só disse isso. E toda a multidão foi embora. Porque naquele momento esta multidão partiu, porque Jesus não falou ao coração delas, não falou ao espírito, à religião ou ao comportamento social delas. Ele falou à consciência dessas pessoas. Cada um fez o seu próprio exame de consciência. Ai, que essa passagem é maravilhosa. Ouvi o Romão, é maravilhoso. Pode ficar com a gente? Fico, claro. Particularmente muito inspirado hoje, hein, Romão? Muito obrigado. Nossa Senhora, quem agradece somos nós. Um luxo, uma alegria, um privilégio ter você aqui conosco. Muitos livros o Romão tem. Eu vou falar de um, que é O Milagre do Acaso. Eu sempre falo esse, podíamos trocar, né? Mas aí a gente mostra os slides com todos eles. São todos eles, você encontra em todas as livrarias do Brasil. A gente falou um pouquinho hoje aqui de relacionamento. Olha, tem o Só o Amor Não Basta. Esse livro é fantástico. Só o Amor Não Basta é maravilhoso. Só pode comprar de 2, porque o homem tem que ler junto com a mulher. Ah, olha essa dica. Porque lá o livro é metade para o homem e metade para a mulher. Tá, então, o Só o Amor Não Basta. Só o Amor Não metadinha, Basta. metadinha, beleza. Aí vamos falar dele hoje. Então, se você tiver aí com algum problema no seu relacionamento, alguma dúvida, quiser trabalhar um pouquinho essa dúvida aí, o livro Só o Amor Não Basta, olha, é um grande companheiro, porque ele tem lá as características do homem, as características da mulher. Um não pode ler o do outro? Pode. Ah, tá. Até vai ler, é até bom. Não é? Porque você vai entender. Tá. Então tem lá, como é que a mulher deve fazer para que o homem a entenda, como é que o homem deve fazer para que a mulher o entenda. Só um exemplozinho, posso? Claro.
A mulher vai ao cabeleireiro, fica o dia todo lá, o dia inteiro. Ela chega em casa e o homem não diz absolutamente nada. E ela pergunta, não notou nada? E ele diz, não notei nada, mudou alguma coisa? E ela cortou o cabelo, tingiu o cabelo. Nossa, fez tudo. Mas como eu passei o dia no cabeleireiro? Querida amiga, se você não avisar o homem que você vai ao cabeleireiro e que você vai tingir, cortar e outras coisas mais, ele não vai se ligar. Porque ele fica lá na caverninha. E eu te pergunto, como que não percebe ele que fica está na caverninha? Está na caverninha. Ele tem um buraquinho dele lá, entendeu? A gente ele também é meio avestruz. A gente também acha os seus livros em sebos, especialmente no estante virtual. Olha, todas as livrarias do Brasil, eu costumo prestigiar sempre os meus queridos amigos dos sebos, até porque lá nos sebos eu estou entre os grandes escritores imortais também. Facebook, Romão César. O Instagram? Então mesmo, Romão César. Me encontra lá, você acompanha meus artigos, os posts que você pode compartilhar. E claro, toda vez que a gente vai estar aqui, a gente sempre avisa o pessoal lá. Prazer, privilégio. Você fica então, né? Fica um pouquinho. Vamos comer a torta de banana com doce de leite da Vivian Feldman. Tá bom. Até daqui a pouco. Obrigado, até já. Olhe...